costas, histórias no ar, conversas que nos levam a outro lugar. mal às costas, sem mapa nem guião. Com atributos viajamos pela imaginação. Carolina, conta-me um bocadinho, como é que tudo começou a entrar nesta área? Porque tu és de recursos humanos, para quem não te conhece, não é? Não tem nada a ver. Nada a ver. Se bem que se cá tem um bocadinho. Não tem, mas tem. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Aliás, eu disse, e ainda no outro dia disse, em recrutamento, que também fazemos aqui recrutamento, que acho que o melhor sítio para se praticar os recursos humanos é fora dos recursos humanos. E é. E aqui, quando aceitei este projeto, que foi convidado aqui pelo Carlos, e vocês os dois juntos, mas foi um passo que eu tive que pensar muito se realmente queria sair dos recursos humanos e como é que isso seria a nível de currículo. E às tantas estou precisamente naquela parte que eu gosto nos recursos humanos, que não é a parte administrativa, é a gestão de pessoas, e aqui há muito isso. E então acaba por ser uma transição que é bastante natural, e não deixo de ter os recrutamentos dos motoristas na TVDE, aqui na agência também. Portanto, acabou por ser uma transição muito natural e que eu sinto que estou mesmo a praticar a parte de gestão de pessoas, que é aquilo que eu mais gosto, sinceramente. Acabou por não ser muito difícil. A adaptação, acho eu que não foi difícil, não sei, digam-me vocês. E agora, como gestora de frota, como é que tu achas esta transição? Foi tranquilo? Foi tranquila. Eu, pelo menos, que tive em duas áreas. Uma delas, quando comecei os recursos humanos, foi na área farmacêutica e, portanto, o setor em si é estressante na questão dos fármacos e serem entregues, não serem entregues. Aqui é tudo mais tranquilo, obviamente. Aqui as pessoas estão a trabalhar, estão nos seus carrinhos. Se correr tudo bem, então está ótimo. Pode haver acidentes, é a parte má, mas não há uma pressão constante assim tão grande. E mesmo noutra área que tive na parte de gestão de recursos humanos, num setor interno, as pessoas estavam ali a lidar diariamente comigo, então os problemas que surgiam muitas vezes eram ali, é como estar numa loja e enfrentar o cliente ali de porta aberta, e às vezes nós temos isso aqui na agência. Aqui, enquanto gestora de frota, obviamente que temos os motoristas. Às vezes é difícil lidar com o afastamento que existe, porque o próprio vínculo é de afastamento. Mas a nível de funções e de problemas são diferentes, mas não os considero mais difíceis de lidar. Tem que se ter um bocadinho de jogo de cintura para aquilo que vai surgindo. Então, mas qual é a tua ligação com os motoristas dia a dia? É assim, no dia a dia, sempre que me ligam é porque há algum problema. Portanto, quanto menos chamadas, agora aliás o telemóvel ficou ali, já sei quando sair vou ter ali algumas chamadas. Mas a relação que existe, mesmo com os motoristas que já cá estavam antes de eu entrar, tentei que fosse criado também aqui alguma ligação, de os conhecer. Inevitavelmente vão surgindo coisas em que nós falamos ao telefone, e mesmo os motoristas em que passo um grande período sem falar com eles, lá está, porque não há à partida nenhum problema com o carro, tendo que tenhamos algum tipo de comunicação, e temos os nossos canais do WhatsApp, e portanto isso é muito prático para eles. A nível de vínculo, é sempre mais difícil, no sentido em que a pessoa não se sente tão próxima da empresa, e então nós tentamos também quebrar isso com as comunicações constantes, de que ou as contas que já estão ok, ou perceber se está tudo ok, ou entrando um novo motorista e sendo necessária a apresentação do recibo, se ele está confortável com isso ou não. Ou seja, vai-se tentando criar, eu pelo menos tento criar essa relação com o motorista, para ele sentir que nós estamos aqui enquanto entidade empregadora e não só... Estamos aqui para ajudar. Exatamente, não é só alguém que resolve os problemas, estamos aqui, ok? Teve uma situação com um filho e precisa estar ausente 3 dias, já tivemos isso, ok? Vai descansado, não é preciso entregar o carro, nós depois fazemos o ajuste. Ou seja, para que sintam também que podem estar descansados. E no meio da TVDE, que eu acho que neste momento é um bocadinho selva, e que eu vejo que existem muitas transições de empresa para empresa à procura de melhores condições, temos a felicidade de, neste momento, grande parte da frota ser de pessoas recomendadas. E isso diz muito também da forma como nós tratamos as pessoas. E isso deixa-me super contente. Sabes mais ou menos a retenção de... Ou seja, a antiguidade, tens uma noção? Não tenho, até porque lá está, nós no último ano começámos a ter mais bases de dados.
quando eu entrei já havia a criação de um programa para nós termos esta recolha de informação que é extremamente importante, até para termos este tipo de comparações, mas as saídas, pelo menos neste ano, as saídas que têm ocorrido desde o início de 2026 têm sido até agora bastante justificadas, não com insatisfação, mas ou porque vou sair porque neste momento é época baixa, e nós temos muito isso aqui, e muito derivado à questão do turismo, ou por questão de doença, ou então motoristas, e a maior... 2, 3 já aconteceu, de que saíram com alguma destas razões, mas a intenção deles é voltar. E, portanto, isso também diz muito sobre a forma como nós gerimos aqui as pessoas, não é? As pessoas têm Mas intenção de tu voltar. consegues saber quantos motoristas vá? Tu tens 26 carros, correto? Sim. E dos 26 carros, quantos é que são há mais de um ano e quantos é que são a menos? Mais ou menos. Mais ou menos. São cerca de 5 não contratei. Ok. A partir daí contratei. Portanto, maioria é tudo- a maioria foi contratada por mim, portanto, desde maio do ano passado foi contratado por mim. E pronto, lá está. Obviamente vão saindo pessoas. Na minha transição, até, porque é normal, as pessoas são diferentes. Quem está à frente dos projetos lidera os projetos. Claro. Okay? Então, e com as alterações que às vezes vão sendo feitas, informáticas, etc., há pessoas que se adaptam. Não, regras que vamos implementando. Lembro perfeitamente quando implementámos de que a partir de agora os pagamentos são à terça-feira. Meu Deus, isso foi uma coisa, porque antes era a segunda, passou para a terça. E há pessoas que depois não, ou veem nisso alguma quebra de confiança quando não é bem comunicado, ou, não sei, tem algum tipo de ressentimento. Então houve algumas saídas aí nessa altura, quando entrei ou quando foram feitas alterações, que foi tudo mais ou menos na mesma altura. Mas de resto sinto que tenho uma excelente relação com os motoristas, e pronto, considero os colegas de trabalho. Para todos os efeitos são sim. colegas de trabalho, não é? Qual é a tua opinião sobre a situação que tem vindo a ocorrer de vez em quando na comunicação social sobre TVDs de etnia asiática Sim. e a forma como eles tratam os passageiros? Tu interages, tens esse dia-a-dia, tens alguma opinião formada sobre este assunto? Sim, é um tema que não deixa, é bastante sensível. Eu Sem sinto dúvida. que nós aqui, primeiro, nós temos já algo que limita muito determinado tipo de perfil, seja ele de que etnia for, isto porque nós temos carros de gama média alta. Ou seja, são pessoas que para trabalharem na aplicação necessitam de ter determinada pontuação para serem habilitados a fazer categorias que lhes dão mais rendimento a nível de viagens. Então, eu sinto que os nossos motoristas já por si só puxam por eles no sentido de ter o melhor serviço possível. E nós temos sempre acesso a quando é feito um report na aplicação. Até agora não tivemos, desde a minha entrada, não tivemos que lidar com nenhuma situação de mau comportamento junto dos clientes. Agora, que isso exista é bastante compreensível. É compreensível, não. Nem é normal, mas acontece bastante. E para além disso, nós temos, e é o que é, são muito motoristas homens, e não deixa de haver ali um local onde estão sozinhos com outra pessoa. E qualquer mulher sabe que às vezes existem certo tipo de situações muito desconfortáveis quando estamos nesse tipo de ambiente e a pessoa está a dominar o ambiente. Então, obviamente que aqui a questão de etnia versus esse tipo de comportamentos, e vê-se muitas notícias, acredito que seja de várias etnias, não numa só, mas que haja aí um padrão. Felizmente aqui nós ainda não tivemos que lidar com nenhuma situação dessas, o que me deixa mais descansada. Mas se surgisse também tínhamos que tomar Ou seja, medidas. acreditas que o filtro que fazes no recrutamento acaba por colmatar aqui alguns problemas futuros? Sim, sem dúvida. O próprio, lá está, o nosso próprio modelo de negócio em termos carros deste tipo de gama e as plataformas terem esse sistema de pontuação ajuda bastante. Quando eu faço aqui um recrutamento, e não deixa de ser um momento em que a pessoa apresenta os documentos todos, registro criminal que é validado na hora, ninguém entra sem haver uma validação, que podemos entrar no portal e validar na hora
se tem o registro criminal limpo ou não, obviamente vale o que vale. Não é? Há situações que pode surgir no dia a seguir. Mas acho que isso conta muito. E já tive situações em que realmente a pessoa não me pareceu honesta e eu não contratei. Obviamente queremos ter os carros ocupados, mas acima de tudo também não quero que as pessoas se sintam seguras. Tanto os motoristas como os clientes. Sim, antes obviamente. isso com um problema. Sim, um Não é? problema. Mas não vale ter é? o carro Nós parado. temos aquele sexto sentido que... Sim, não é? e acho que da parte, lá está, agora voltando à parte de recursos humanos, ajuda muito o facto Sem de já ter dúvida. feito bastante recrutamento e ser treinada para isso. Mas... Claro, tu consegues ler a leitura facial, a forma como a pessoa se Sim. expressa, como mexe as mãos, não é? Exatamente, Tudo mais. pois existem surpresas, Há mas sempre, é impossível ser infalível. é impossível. Agora, e voltando aqui à questão, que existam essas situações, existem, mas aqui eu nunca senti, aliás, a nível cultural, tivemos aqui uma situação bastante caricata, que foi um turista que chegou ali uma determinada hora e pediu-me se podia rezar, aqui na nossa loja, e estava aqui em baixo, pediu-me se podia lavar as mãos e rezar, e eu estava a tratar da entrega do carro dele, e eu assim, pode? Para mim pode, acho que não me faz mal nenhum. E pronto, e teve ali uns minutinhos. Eu estou a nossa loja. Pronto, não sei, espero que sim. Pelo Alá. Espero que sim. Ou seja, eu nunca senti nada que existam essas situações. Infelizmente existem e acho que a forma de ser colmatado é... A registro criminal é uma delas, obviamente, e as plataformas levarem bastante a sério quando é feito algum tipo de reporte para que isso aconteça. E não só. O nosso próprio objetivo quando estamos a recrutar alguém é termos já um filtro natural, Sim. que é tens que pagar uma caução. Também. E muita gente que faz coisas menos boas não está disposta a pagar caução porque já sabe que a vai fazer. Pois, Então é um filtro natural que a gente tem com sim, os acredito que... motoristas. quem A gente já- filtra logo muita gente que não quer. Sim, É como sim, abrires um negócio, não é? Tu tens que teres ali aquele pezinho de meia. Tu queres que dê certo, não é? Se tu queres que dê certo e estás a entregar algo teu, É um óbvio compromisso. que tu vai- Claro. É um É um compromisso. compromisso sem dúvida. e algum filtro. Porque se a pessoa sabe que corre o risco de ser Correr mandada mal. embora, adeus ao dinheiro, não é? Claro, Então, Mas temos boa gente. E estamos a falar de etnia. Qual é a percentagem de estrangeiros que temos na empresa? muito alta, muito alta. Eu Vai, que diria é 70%, 80%. 70, 80%. 70, 80%. Mas são, lá está, nós neste momento temos maioria Brasileiros, não é? brasileiros, mas também temos, lá está, ali a parte asiática temos bastantes. Temos alguns brasileiros e cabo-verdianos. E portugueses temos também Claro. alguns. Sim, sim, sim. Temos também alguns. E é engraçado porque depois lá está, existem padrões na própria procura dos carros. Existem padrões, isso é engraçado. Nós neste momento queremos e estamos a apostar nos carros elétricos e para mim é a melhor coisa. Teslas, Na Teslas TVDS é o estão. melhor do mundo. Fã, até porque os nossos carros em combustão estão todos parados em oficina quase Sim, todos. socorro. Ou seja, é muito. Eles vêm já à procura de um carro elétrico de gama alta, de um Tesla. O português não. O português vai para o carro elétrico porque foi o de substituição que nós tínhamos na altura e ele depois gostou. Porquê é que achas que é assim? Acho que é cultural. E é cultural, a nível do português não gostar de se arriscar e não gosta de dar mais dinheiro e não sabe, e está sempre de pé atrás e o empregador quer tramar-me isto e aquilo e se calhar não vou ganhar assim tanto dinheiro. É um risco. E o português não gosta de risco. E depois existe aqui a questão de se as outras etnias vindo com o raciocínio de imigrante, de trabalhar, e sabem que o elétrico pode ser rentável, então é por aí que apostam. E quando existe toda esta conversa e faz sentido que haja da quantidade de horas, de agora a questão de se regulamentar o horário, o número de horas que se faz por dia, etc, etc, eu percebo isso, até por uma questão de segurança, até os camionistas têm que parar de X em X horas, eu percebo, e já apanhei Ubers que eu sinceramente fiquei, TVDS, no caso Uber, Bolt, whatever, que eu fiquei preocupada porque realmente a pessoa parecia-me fatigada. E eu pensei, quer dizer, a minha segurança que está em causa e a pessoa está extremamente cansada, não é? Eu próprio não ando em X. Ando Pronto, sempre em exato, eu ando conforto. em- Eu também. Só com... Ando em conforto porque eu sei Conforto que para cima. tem Sim, um mínimo também. dos mínimos Sim. para fazer conforto. Sim. Não é o carro, mas é a pessoa. eu prefiro É a pagar mais pessoa. 5 euros, não é por mais 5 euros. A questão é essa. E nota-se Estamos uma à diferença vontade. muito grande. De categoria para categoria, nota-se uma diferença Nota-se. muito grande.
A pessoa, porque lá está, aquele motorista tem que ter X avaliação. Então ele não quer correr, e está a pagar mais por aquele carro. Então ele não quer correr o risco de baixar a avaliação. Então é um sistema muito bom em que eles estão a puxar por eles próprios. E só que lá está, aqui a nível de horas de trabalho, eu sinto que o português também se descontrola muito com a liberdade que tem na TVDE, cada um, pelo menos no nosso sistema, que aluga o carro e usa o carro, cada um faz o seu horário. E eu acho que o português, lá está, agora começa a brilhar o sol. Pois. O que obviamente não é em todos, estou aqui a generalizar, Sim, sim. mas sente-se muito. Tanto que os nossos faltam de trabalhar, os que estão connosco. Os Sim, que estão sim, connosco, exatamente. Mas lá está, sem dúvida que quando se vão ver aqui os valores semanais, há uma diferença depois muito grande, e eu questiono, e às vezes vou ver quantas horas é que a pessoa está a trabalhar. Nós não temos que ter esse controle, mas sabemos na plataforma quantas horas é que a pessoa está a trabalhar, e depois acabo por falar com os motoristas para perceber, e eles dizem, não, Carolina, eu trabalho estas X horas, 10 horas por dia. Sim, eles estipulam aquele limite. Aquele horário. Mas para ganhar bem, quantas horas precisas ganhar? Trabalhar por dia? Aquele que eu tenho visto aqui constante, ele tem levado por semana, e em época baixa, atenção, 600 euros já transferidos para a conta deles. Ou seja, Já depois do gasóleo ou já do retirámos carregamento? o aluguer, já retirámos o valor do carregamento, mas lá está, eu não sei se ele usa sempre o nosso cartão de carregamento ou tem outro, mas já tirámos isso, já retirámos a Via Verde, portanto acabam por ser estes os principais. Ele leva 600 euros. Ou seja, está aqui mesmo para trabalhar. E ele disse, Mas tem... este trabalha muito. Ele disse-me, Carolina, eu trabalho em média, trabalho todos os dias da semana, em época baixa tem que ser. Foi a conversa que ele disse, em época baixa tem que ser. Normalmente eles esforçam-se um bocado mais para compensar. Todos os dias da semana, e ele é 2 anos mais velho que eu, acho. Todos os dias da semana, cerca de 10 horas por dia, tem esta estratégia de horário, de manhã e ao final do dia, tem esta estratégia de aeroporto, porque o cliente executivo está maioritário em aeroporto de Lisboa, e faço isto porque nesta altura tenho que recolher este dinheiro, e às vezes é para mandar para a família, lá está. É um raciocínio de imigrante. E, portanto, obviamente, E para a família é muito dinheiro, é? Sim. Atenção. Não é? Se ele mandar, por exemplo, 300 euros, que para nós pode não ser quase nada, Para ele é muito. para eles aquilo é mais do que um É ordenado imenso. inteiro de um mês. Exato. Ou seja, é muito dinheiro. Portanto, compreende-se que a pessoa faça essas horas. Agora, que entramos aqui em competição... Mas isto é uma pessoa já extrema. Agora uma pessoa normal. Por exemplo, os nossos motoristas que cá há mais do ano, sim, que eles... não trabalham nem sim, muito nem pouco, trabalham ali o normal. Sim, trabalho normal. Há uns que me dizem que fazem é a rotina deles. nem cerca de 8 horas, 7, 8 horas, que depois depende das folgas que fazem. Há aqui pessoas que já estão cá há mais tempo e que fazem mesmo TVDE a tempo inteiro, que têm 2 folgas semanais, depois ajustam onde é que querem tirar as folgas. Obviamente com os fins de semana é difícil porque é quando também É mais as pessoas- rentável. é mais rentável. Portanto, quem tem de forma estável e consegue tirar um rendimento de por semana 300 euros, 400 euros ali de forma bastante estável, acaba por fazer um horário que eu diria normal. Mas tira quanto? 300 euros por semana? Sim. 300, 400, depende. Isto, atenção, estamos a falar agora em época baixa. Em época alta consegue tirar 500 euros por semana. E isso foi a minha maior dificuldade. Não é dificuldade, o meu contraste, porque eu fazia processamento salarial antes. E quando vou ver estes valores, eu depois tenho que lembrar, isto é por semana. 500 euros por semana. E depois é uma coisa muito boa nesta atividade, que é, quanto mais trabalhas, mais recebes. É direto. Ou seja, é direto. O esforço é recompensado diretamente. Ou seja, para quem quer estar aqui para trabalhar exaustivamente, tem aqui o setor ideal. Tu tens um que transferes 1000 euros por semana. Sim. Esse 1000, então, 1000, e há um que foi agora para o Nepal, vem daqui a 3 meses, e já disse, Carolina, eu vou voltar. Nem quis que eu lhe transferisse a calção nem nada, eu vou voltar. Fica já aí. Fica já aí. Ele fazia 1000, 1200, no verão então 1300 euros era o que ele fazia Por semana. Por semana. É muito. Por É muito. semana. Nós já não depois de tínhamos- despesas. Não, Sim, nós não já tínhamos depois de motoristas a fazer isso. Nem pensar. Já tiveste, mesmo no início, tinhas um pai. brasileiro. Então quando se vão para o Algarve Eu no lembro-me verão, é só do- loucura. Isso é logo. Isso eu Isso já é loucura. sei. Isso também é uma coisa boa nossa, porque quando faço recrutamentos, às vezes também é assim que eu vou percebendo o que é que se pratica nas outras empresas. Mas o carro pode circular sem ser em Lisboa.
E, aliás, em julho e agosto é escusado eu pedir para passar aqui para recolher algum tipo de documento ou o que é que seja, que está tudo no Algarve. Exato. E às vezes mandam-me foto, olha, no Algarve. No Algarve até é tranquilo, Porto é que é assim um bocadinho mais complicado. Pois, eu não apanhei esse... Sim, Nada? foi uma situação muito difícil. Já teve um carro vandalizado no Porto. Um carro totalmente incendiado. Foi totalmente Só incendiado, porque sem dizia razão TVD. aparente. Foi o único carro naquela rua, Foi todo vandalizado. vandalizado. Nós aqui em Lisboa não queríamos pôr o carro numa mecânica lá. Depois ligámos para um parceiro nosso dos reboques, que é os Reboques Leão, que trabalham muito bem. E ele disse, pá, não te preocupes que eu vou lá buscá-lo. A gente foi, eles tinham preparação para receber Teslas, nem todos os reboques dão para transportar Teslas. E ele trouxe, mas foi um grande filme e demorou muitos meses a resolver este assunto. Enfim. Mas por isso é que a gente ficou assim um bocadinho com o Porto, com a localização Porto, e efetivamente há várias situações destas no Porto, a vandalizar carros TVDE. Já não me lembro se ele tinha placa ou não, muito sinceramente. Tinha. Estava Foi à por isso pista, que já não sim. me lembro Tinha. se estava visível ou não, mas pronto, pelo visto tinha. É complicado. É. Felizmente, e estava a falar, a pensar este podcast e a falar das situações que tivessem acontecido assim mais caricatas. As histórias que contam mais. Esta acho que foi a das É piores. antes de eu entrar, felizmente. Mas sim, ainda não tivemos assim situações. Depois é os sinistros que acontecem, e já houve sinistros Acontecem aqui com muitos. taxistas, e estamos com um neste momento que é crítico, mas Vai haver sempre. Vai haver sempre. sim, há sempre. E multas também. Multas é... Eu agora é que as estou a receber, e depois temos esta questão, que há multas de motoristas que já não estão cá, não é? Dá o ano. Sim. Nem eu sabia mandar uma carta registada, agora já estou eu aqui nos Correios, e é caro enviar uma carta. É caro. É verdade. É caro. É verdade. Eu agora já não faço esse trabalho. Era eu que recepcionava as cartas. Antes a gente não tinha a figura gestora de frota dentro da Tribos. Não é? Fazíamos nós Era eu principalmente que as preenchia. Falava com o Carlos para saber quem era o motorista, depois identificava o motorista na... E quer dizer, a gente aqui não usa papéis, né? Como tu sabes. Sim. É tudo informático, uma pessoa já nem sabe escrever, depois aquilo já era, para mim era uma canseira, eu ter que escrever a carta e tal. E pá, era imensa, a gente recebia, eu não estou a exagerar, mas 6 por semana. Era um exagero. Agora não está assim. De multas. Não está assim, então. E era tudo excesso de velocidade. Sempre. A maioria é excesso de velocidade. E muitas no túnel do Marquês. Ok. Aqui é excesso de velocidade acima de 50, que ali é fácil, não é? Pois ali é fácil. Aqui aí é fácil, é excesso de velocidade e mau estacionamento. Pois. Sim, impedirem a via, lá está, aqui a questão dos clientes às vezes surge isso. Mas pronto, tem que ter atenção, não é? Até porque mesmo no excesso de velocidade já tivemos, aí sim, já lidei com isso, de as plataformas notificarem o motorista e a nós em como o cliente reclamou de excesso de velocidade. Portanto, isso, eu própria, enquanto cliente, já reclamei de excesso de velocidade. Tinha pressa, mas não tinha tanto. Exato. E, acima de tudo, a segurança, não é? E aí já tivemos, mas as próprias plataformas têm um sistema em que, se aquilo houver mais do que uma queixa, pronto, é assinado um protocolo e o motorista pode, efetivamente, ser expulso daquela plataforma. Portanto, eles também acabam por ter aqui um sistema de segurança que é bom, é benéfico, porque o gestor de frota não consegue ter este controle se não nos for comunicado. E mesmo que nos comuniquem, o que é que eu vou fazer ao motorista? Olha, ando mais devagar. Não, eles têm ali uma consequência direta e pronto, e acho que isso faz todo o sentido. Já que estamos a falar de desafios, qual foi o pior dia que tu tiveste até hoje? Foi um péssimo. Foi muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, realmente. E às vezes, lá está, aqui conta muito a vida pessoal, não é? Aqui não há distinção. Não há vida pessoal, a vida profissional. A pessoa pode tentar fazer o máximo, mas às vezes as coisas são complicadas. E quando está complicado num lado, está complicado no outro, porque aqui eu sinto que é necessário ter uma estrutura em que se divida muito bem que o que acontece aqui nada tem a ver com a Carolina Gomes... Claro. Nada tem a ver. Como pessoa. Certo. Eles vão estar chateados com 1001 coisas. Eu sou só aqui apanhada no processo. E... Foi por isso que foste contratada. Exatamente. Assim não sou eu.
Exatamente. E houve aqui um dia, porque não, acontecem sempre situações, lá está, as situações são variadas e pronto, vão acontecendo. E comunicam-me quando há problemas. E portanto, houve um dia em que, de facto, nós estávamos a resolver uma situação com um parceiro que faz aqui o arranjo dos nossos carros. Na altura estávamos a resolver essa situação. Tínhamos uma série de sinistros por resolver, uns deles mesmo com seguradora envolvida, outros que eram aqui a questão dos motoristas. Portanto, eu tinha motoristas a querer negociar comigo em como aquele dano não foi ele que fez, ou não era aquele preço que queria pagar, ou nós estávamos a roubar, ou o que quer que seja. Isso foi ali, se calhar, ali nos primeiros 3 meses. Foi logo ali no início, digamos assim. Ainda estou no início. Foi um bom início, não é? Exatamente. E, portanto, naquele dia estava a haver esse desafio de lidar com um parceiro, o desafio de estar a ser confrontado em como não somos honestos quando nada tinha a ver com uma decisão nossa a nível de orçamentação de danos. Tinha havido também, se não me engano, nesse dia, um colega que teve um furo no pneu num sítio bastante longe e, portanto, os reboques não estavam a prestar auxílio ou eram extremamente caros e, portanto, aí também estava a ser muito complicado e, portanto, em cada chamada, em cada telefonema que estava a acontecer naquele dia, era um problema de uma dimensão que realmente era grande e que a pessoa do outro lado estava a sentir que estávamos a ser desonestos em alguma parte, ou o que quer que seja. Ignorados. Ou seja, o reboque, obviamente, eu não tenho reboques, não é? Eu vou tentar ligar para todo o lado a ver se a pessoa tem que esperar, mas está à espera no carro e está com um cliente. Eu percebo perfeitamente. Está a haver já ali naquele momento, está a haver muito stress. Ou seja, quando vem para mim, já vem acumulado. E, portanto, isso é desafiante. O dia-a-dia é desafiante. Porque lidar com esta pressão, aconteceu tudo ao mesmo tempo. E acontece tudo ao mesmo tempo. Nesse dia aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu sei quando saí daqui, eu penso, meu Deus. Não me vi meter. Sim. Tenho que respirar fundo. Mas lá está. Não é contra mim. O que temos que pensar e temos que preparar é o sistema do nosso lado, o nosso sistema de apoio está bem desenvolvido? Estamos com os parceiros ideais? Estamos a dar a resposta certa? Se a pessoa tiver um acidente, ela sabe como é que há de proceder ou ela só me vai ligar quando aquilo já tiver uma confusão enorme e eu, quando estiver a falar ao telefone com ele, estou a ouvir a discutir com outra pessoa que está envolvida no acidente? Ou seja, sempre que existem esses momentos de alta pressão e que as coisas não correm tão bem, acho que é o momento ideal para percebermos porque é que não está a correr bem. Eu não vou agora não vou contra-atacar, a pessoa está a gritar comigo, mas o que é que aconteceu? Se calhar o nosso sistema não está assim tão bem montado, ou está aí a pessoa é que não teve acesso às instruções que tinha que seguir. Acho que é preciso esse raciocínio, portanto, lá está, é uma função... formar, sim. Ainda agora há pouco tempo pensei nisso, um guia do que acontecer quando existe um acidente. O que é que a pessoa tem que fazer? E é por causa das cruzes, aquilo... Exatamente por causa disso, porque também houve outra altura, e aí estavas, em que eu estava num carro a fazer uma inspeção num carro e estava a ser chamada com o teu carro. Quando foste entregar o morrentinho. Quando foi entregar o teu carro e estávamos lá no centro de inspeções e ele a dizer-me, senhora, liga o pisca e entretanto eu recebo a chamada de um motorista nosso que não fala português e que para mim é um desafio, mas entretanto já me habituei, mas para lhe dar as instruções do preenchimento da declaração amigável e do outro lado o senhor pedir-me para ligar o pisca e eu, oh meu Deus, por favor. Onde é que é o pisca? Não sei. Onde é que está? Às tantas a pessoa percebeu e eu consegui resolver a situação enquanto fizeram a inspeção. Mas lá está, isso são situações em que eu compreendo. O motorista também, ele está num stress. Então, quando ele grita comigo, não é nada diretamente... Não é pessoal, não é? Não é pessoal. Porque nos acidentes, então, ele há de ter alguém que também está a gritar com ele. Sim, ou é a forma dele lidar com a situação. Sim. E as pessoas não lidam todas da mesma forma com a pressão, sem dúvida alguma. Sim. Aqui eu sinto que, e ainda no outro dia me perguntaram, um colega que também tem aqui tem uma empresa, TVDS, que queria alguém para esta função. E uma vez que eu estava nesta função, o que é que eu achava que eram aqui as competências? E sem dúvida que o lidar com o stress e o saber gerir as pessoas é extremamente importante. Sim. Porque o motorista há de achar que o problema dele é sempre o prioritário. Claro.
Eu tive um furo no pneu, o meu problema é prioritário. Mas você está bem? Tá, então vamos resolver com calma. Exato. Então vou encontrar um reboque. Quero vir para cá? Quero ir já para o seu local de residência? Quero um carro de substituição? Ou seja, também depois fui aprendendo, obviamente, o que é importante ter logo salvaguardado, quais são as perguntas certas. Isso é importante, porque a pessoa está... E eu quero que eles estejam calmos, e eu quero que eles sintam, e por isso é que eu gosto tanto deste sentimento de que os nossos motoristas, parte deles são recomendados, é porque a pessoa que cá está confortável Transmite essa connosco. Tranquilidade. Sim, e ainda no outro dia estava a recrutar um motorista e ele já estava aqui a ver o carro e estava-me a dizer que pronto, estava a sair, e normalmente são transições, porque eles às vezes, e às vezes é 5 euros a mais, 5 euros a menos e há uma transição. E ele estava-me a dizer, era de nacionalidade, não era nacionalidade portuguesa, e ele estava-me a dizer que na empresa onde se encontrava não tinha respostas, não é imediatas, às vezes não é imediatas, mas não respondiam, era muitas vezes ignorado e sentia que havia algum tipo de discriminação na forma como era tratado, na forma como falavam com ele. Eu não sei, não estive lá, há sempre vários lados da mesma moeda. Mas pronto, eu senti que ele ia pagar mais do nosso aluguer, mas estava confortável, porque logo a nível da proposta é explicado tudo, quais são os danos do carro, o que é que tem, o que é que não tem, para não haver surpresas. Porque depois... A nossa empresa é uma empresa pequena, não é? Uma frota, uma mini frota ainda, não somos considerados uma frota grande, mas as frotas grandes de 500 carros que existem, não é? Sim, Em 100, Lisboa, 200, 500. Nem elas, como é que estas Nem imagino. empresas funcionam? É com tickets. Eles não Pois, falam exatamente. com uma pessoa, eles mandam um ticket numa app e... Alguém há de encaminhar Mas para nem uma é pessoa por específica. telefone, Nós aquilo é por... sabemos. Depois recebem uma mensagem e sabem lá quando. Mas é o que eu penso. Se eu, quando estou com um problema da água, eu já entro em stress e ligo, e se for um robô do outro lado eu tenho que explicar, ou clico na tecla 1, ou diga por poucas palavras qual é o seu problema. Imagino se eu tivesse um acidente e tivesse que lidar com um sistema destes. E Mas estás é super abrir um nervosa, ticket. isso. Meu As Deus, empresas é. grandes é assim que funciona. Portanto, estamos bem. Neste sistema, estou Mas confortável. é isto que depois desmotiva eles a... Claro, e não querem conseguem mais trabalhar numa humanizado. situação deste género. normal. E é normal, a pessoa tem que ser Primeiro, porquê? Porque eu acho que já é uma profissão bastante solitária, tratada. não é? Muito. Então quer dizer, quando precisas de ajuda, se tens que enviar um ticket, Sim, que é a coisa sim. mais impessoal que pode haver, Sim, sim. Completamente. quer dizer, sentes-te sozinho, quer dizer, no mundo, não é? Sim. E nós, e eu quero muito, e caminhamos para isso, felizmente aqui o raciocínio também é esse, de nós automatizarmos aquilo que conseguirmos automatizar e simplificarmos. E a nível, por exemplo, de apresentação de contas. E eles conseguem fazer isso tudo sem eu intervir. E eu percebi que muitos deles me pediam o relatório da Via Verde. Muitos pedem o relatório da Via Verde. Ou é por falta de confiança, ou seja o que for, porque às vezes também já tiveram experiências passadas. Claro. Ou seja, se só há aquele valor final, de recibo, então, para mim era impensável. Nós discriminamos tudo. Mas se só de Via Verde diz, ok, são 60 euros de Via Verde, 60 euros numa semana, que voltas foram estas? E eu percebi, eles todas as semanas me perguntavam, havia uns, então, há um que eu sei que todas as semanas me pede. Então, nós, com o sistema informático que temos, disse, olha, então vamos implementar aqui algo em que a pessoa consiga ver o detalhe e consiga ver logo onde é que passou, a que horas passou, qual foi o valor da passagem. Para também nós simplificarmos o processo deste lado, senão eu estou a perder muito tempo a responder àquelas questões e a pessoa se sentir confiança e transparência. Está ali, Eu acho que é a palavra Transparência. perfeita e eu acho que no mundo do trabalho, ou seja, o que for, a transparência é das coisas mais importantes. E é isso que transmite a confiança, não é? E eu acho que é isso que eles sentem. A transparência é muito importante. Ok, o gasóleo, mas está aqui tudo discriminado. Sim. Ok, 5 estrelas, isso é impressionante. Sim, sim. E o que é que foi essa passagem? E depois nós temos, isso também é bom, as transições de carro. Saiu de um carro porque foi entregue, o que quer que seja, e passamos para outro. Nós, há um minuto, fazemos a distinção de motorista. Portanto, o motorista, quando vai pagar a Via Verde, não vai pagar daquela semana. Vai pagar daquilo que utilizou, não é? Mas lá está, isto é como em tudo no processamento salarial. Basta uma falha em algo no processamento salarial que o colaborador sente logo, eles querem me roubar. Coleta logo. Claro. Ou seja, as falhas, Mas um obviamente, patrão que me está a enganar. está a enganar-me, e se por acaso isso coincide com outro problema qualquer em que eu demorei mais a responder, porque
enfim, estava a tratar de outras coisas, não me apoiam. Ou Esquecem-se seja, que somos pessoas. Sim, não é? exatamente. Somos pessoas, portanto, ponto final. Não- Exato. E as pessoas erram, Exato. seja o que for. Mas aqui o erro, mas eu já estava habituada a isso no processamento salarial. Qualquer euro tem um impacto muito grande e mexe naquilo que é a cultura, na forma como a pessoa vê a cultura da empresa. E, portanto, isso também foi uma das mais-valias quando reclamam de determinado valor. Eu sei que aquele valor é para a pessoa colocar comida na mesa e é semanal, portanto não estamos a falar de contas importante, mensais, claro que sim. em que a pessoa está desafogada à partida durante ali parte do mês. É semanal, portanto eu sei que se na terça-feira aquilo não cai ou se o Exatamente. valor não é o ideal, é comida para pôr na mesa, portanto não desvalorizo, é importante. E se eu errei, corrijo logo, nem não quero mesmo que a pessoa sinta que... Eu acho que a gente houve uma vez, teve um casal. Não teve? Eu sentia uma responsabilidade, tu não imaginas, em cima dos meus ombros. Pois, porque são os Porque dois a atender. aquela casa estava completamente dependente de nós. Sim. Não E tivemos aquilo- casal, não. Tivemos uma agente de viagem aqui e o marido é que E trabalhava era igual. na... Mas pronto, é igual, né? E é TV10. uma responsabilidade. Eu sentia, quer dizer, a gente é que Sim. alimenta aquela casa, não é? Quer dizer, e é uma responsabilidade muito grande, efetivamente, em cima dos nossos ombros. Diz-me uma coisa, que eu tenho uma curiosidade, e acredito que depois quem nos ouve também. Gestora de frota é uma profissão mais do sexo masculino, não é? E tu vens aqui, pronto, és uma mulher. Como é que tu te sentes no meio deste mundo quase de homens? Porque mulheres acho que existem poucas na frota. Uma, não é? Ajuda-me. Duas neste momento. Duas. Como é que te sentes no mundo disto, que é só de homens? É assim, a minha primeira curiosidade é porque é uma mulher, não sei se que o meu patrão há de ter aqui uma justificação para ter contratado. Porque é que contratei a ti? Por causa da pessoa. Da pessoa, sim, Nem sim. olhei ao sexo. Não, Pronto. não, não. Acho que não é importante. Aqui como é que eu me sinto? É assim, eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes, eu sou a pior pessoa com carros, porque eu com o meu carro pessoal, eu evitava ao máximo ir a oficinas, que é o constante, evitava ao máximo ir às inspeções, tentava que alguém fosse por mim. É uma profissão que não só a nível, lá está, dos colaboradores são maioritariamente homens e percebe-se porque a nível de TVDE, transporte, lá está, ali individual com alguém, é normal que hajam mais perigos e condução à noite, uma mulher está num carro, portanto, aqui os motoristas maioritariamente homens e parceiros também, porque inevitavelmente nas oficinas, por acaso temos uma oficina que é gerida por uma mulher. Impressionante, eu É acho que só aqui verdade. na Tribos é uma coisa impressionante. Até a fornecedora É uma verdade, mulher. é uma a nossa mulher. querida Dália. E isso descansou-me imenso. Não imaginas o alívio quando eu entrei numa oficina e era uma mulher. Porque, inevitavelmente, aqui neste mundo de homens, que são maioritariamente homens, obviamente, a pessoa sente-se um pouco pequena, ou porque não sabe muito. Eu não sei nada de carros. Eu não percebia absolutamente. E continuo Também não sem perceber muito. precisas. Exatamente. Não precisas. Eu Mas lá também não está, percebo. há esta questão de... Às ser vezes pode necessário ajudar, perceber. mas... Exatamente. Está bem, mas é que É um o, nosso suplemento, foco, vá. o nosso foco não é mecânica. Exato. Pois, nem exatamente. bate-chapa. A gente Mas tem há- tantos problemas. Exatamente. Por isso é que a gente tem parceiros, que eles fazem esse Exato. trabalho. Mas lá está, isso foi algo que eu aprendi, nomeadamente tempo. contigo. Não Com o precisas de tempo. saber. Eu também não sei quando tu me dizias, eu também não sei. Ai, ainda bem. Ai, ainda bem, por amor de Deus, não O vá. carro tem avaria XPTO. Eu, Sim, confia. sim, É por isso que exatamente. Ainda agora da embreagem, disto e daquilo, sei lá eu. Mas nunca me senti algum tipo de discriminação, algum tipo de tratamento diferenciado. Felizmente, nunca senti isso nem dos motoristas, nem dos nossos parceiros. não aliás. tiveste um que não te queria apertar a mão ou estou a fazer confusão? Ah, sim. Mas isso é Não cultural. queria. Isso é cultural. Isso é cultural. Não há tanto o toque. Nós temos mais o passou bem, tudo bem, palmadinha nas costas. É mesmo uma questão, eu acho que ele era nepalês, se não me engano. E não apertava a mão com aquele afinco que nós costumamos. credo, aquela Então coisa era aqui assim, no ponto é do assim no dedo. pontinho. Eu acho que isso é Socorro. mesmo uma questão cultural que não são muito assim. Mas lá está, nunca senti, e mesmo nesse tipo de culturas em que nós sabemos que a mulher é vista de forma XX assado, eles chamam-me madame, chamam-me boss, e é um tratamento muito indiferenciado. Não sinto qualquer tipo de Agora, constrangimento. pergunta difícil. Tu, como gestora, já tiveste decisões que custaram dinheiro? Já. Tu sabes que sim. Há decisões que custam dinheiro.
há decisões que custam dinheiro e às vezes, lá está, não é tão direto como o caso de um arranjo do carro. Eu lembro-me que aprovei o arranjo do carro quando tu estavas de férias. Aquilo era um arranjo brutal, um valor brutal. Temos depois também decisões, e aí é a parte humana que entra muito, de ter a sensibilidade. Durante aquela semana houve uma falha qualquer, houve uma falha muito grande agora na parte dos TVDs por causa do registro criminal, porque o próprio sistema do registro criminal estava a atrasar a emissão dos registros. Do próprio governo. Exatamente. E na plataforma, uma mais rápida que a outra, já existe isto, e uma que toma medidas depois que são mais benéficas para os motoristas, aqueles motoristas que deixaram um pouco mais para a última da hora não conseguiram emitir o próprio documento. E, portanto, bloqueia automaticamente. Bloqueia automaticamente, sim. Obviamente que aí eu não entro em A, B ou C, ok? Se só uma plataforma é que está a funcionar, eu faço aqui um desconto no valor da semana. Tem que haver esta sensibilidade, porque a pessoa, para todos os efeitos, não está a fazer aquela faturação. Isso, ok, tem o impacto financeiro para este lado, mas se não for isto, então as pessoas sentem sempre que estão de mãos e pés mais um atados. ticket. Exatamente, mais um ticket. E aí, principalmente porque eles não recebem respostas muito diretas, neste caso da Uber e da Bolt. É sempre reencaminhado, o parceiro trata. O parceiro é que tem que estar a entrar em contacto connosco. E nós, aquilo é chatbots igual. Eu, quando quero ir a um escritório da Uber, sou atendida tal e qual como os outros motoristas. Eu tenho que chegar lá, dizer quem sou, sou parceiro. Não há uma cadeira diferente. Ok, quem nos está a ouvir, não existe prioridade para parceiros na Uber ou não whatever, há. não existe. Não Tens há. preferência de trabalhar com Uber ou Bolt? Sem dúvida Uber, sem dúvida Uber. Nós, quando temos um carro novo, existe uma série de documentos que nós temos que colocar na plataforma. Obviamente nós queremos que o carro esteja ativo o mais rapidamente possível e queremos que quando haja uma renovação do seguro automóvel, que ele aprove logo. Isso era um stress. Uber é uma questão às vezes de minutos. Eu às vezes nem saio da página porque estou a fazer outra coisa qualquer ou atendo um telefone. Quando faço refresh já aquilo está aprovado. Mas antes não era assim. Melhorou muito. O início era horrível. Na Bolt, o chat tem resposta mais rápida, mas não me resolve os problemas. A gente está aqui. Anda ali a loop e não sai dali. Carolina, nós estamos aqui desde o tempo ilegal, como se costuma dizer, da Uber. Ou seja, a gente apanhou aqui uma fase muito... Mas a Uber na altura não era boa nisso porque não tinha concorrência. Também. Não, ainda havia a Cabify, a gente ainda apanhou uma série de plataformas. Sim, mas era residual, Havia uma que era chofer também. A Bolt, quando entrou, foi para arrebentar com isto. Mas era muito estressante, demorava imenso tempo. Era assustador e isto estressava-nos imenso, porque os motoristas, depois, coitados, queriam trabalhar e a gente não tinha culpa. Isto submeteu os documentos. Temos que aguardar. Aliás, às vezes acontece, eles estão Era aqui assustador. E quando eu faço a contratação, eu quero que o motorista saia daqui desta garagem com o carro. Só que, pronto, é à margem do bispo, não há muita clientela. Mas eu quero que eles já saiam daqui descansados, até porque depois aparece-me a motorista, isso é muito engraçado, a reformados. Ai menina, eu nem sequer sei mexer no telemóvel, mexa você, faça você. Será que eu vou, será que não vou? E eles depois, aquilo é só 2-3 dias. Mas lá está, há muita coisa, documentação que depois é submetida aqui na hora comigo e eu quero efetivamente que a pessoa saia daqui já pronta para trabalhar, que não esteja preocupada. E nisso a Uber é super rápida, mesmo que a pessoa esteja a criar o perfil aqui comigo na hora, super rápida. A Bolt... Por isso, muitas vezes, o que me serve de exemplo é a Uber. Olha, está a ver como é que foi a Uber? A Bolt tem que esperar mais um bocadinho, senão a pessoa ia sair daqui com a insegurança. Se nenhuma plataforma mas me aprovasse... Assim. Olha, daqui a 2 dias começa a trabalhar. Mas era assim. A gente chegou a dar o carro e já sabia que só no dia a seguir é que era aprovado. Era assim. A única confiança que ela devia, ok, dar-me o carro é porque deve estar tudo bem. É verdade. É porque deve estar tudo bem, senão não dá o carro. Lá está, depois temos os que fazem transição de empresa para empresa, então já sabem como é que as coisas funcionam, e temos as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, para essas é super importante que sintam que está a funcionar. Aí nas plataformas, e lá está, eu por acaso nem esqueci onde é que são os escritórios da Bolt, mas da Uber já fui lá e pronto, tem o atendimento, acho que tem que se fazer marcação. Acho que é na Avenida da Liberdade, a gente uma vez falou com... Mas não tem atendimento ao público. Não tem. Nunca fomos lá, e aliás, depois tudo o que é regulamentação, sendo que a Uber diz algo, normalmente ali a Bolt depois também
É o Eles agora acho que querem criar pontos de... tipos do táxi, estás a ver? O táxi tem aqueles parques onde param, né? Hum. E eles agora acho que querem criar em Lisboa, mas ainda não está 100% aprovado, e os táxis estão-se a passar com isso. Que é ter um ponto para pagar e deixar passageiros. Olha, eu soube de outra, e foi um motorista que me enviou. Depois há destas, eles vão-me... Olha, Carolina, está aqui, se quiser avisar os colegas. Isto eu também gosto bastante. E foi um colega que disse que eles estão a querer aprovar zonas vermelhas, mas é ao contrário, zonas vermelhas É isso. em parque turístico, mas é para não separar. E obviamente que isto vai Para não impedir... separar, como assim? São zonas vermelhas, ou podes seja, parar, não né? podes Ah, parar não podes ali. parar. Não podes parar ali. Concordo Mas com pronto, isso. lá está isto. Há Depois zonas que é exagerado. nós também sabemos que o turismo, vamos para Lisboa, é tudo em todo o lado. Sim, o problema também não é só TVDE, né? Se a gente for a ver, até os tuk-tuks fazem isso, ou seja, calma. Sim. Não é? Sim. Não é só a TVDE que tem culpa Não, nisto, não é. obviamente, acho que acaba por ser um bocadinho generalizado. não é? Sim, e acho que também tem que haver aqui sempre um balanço do setor. Sem dúvida. O setor também conseguir compreender e compreenderem-nos externamente, porque para todos os efeitos queremos trabalhar, queremos suprir necessidades, que é aqui neste caso a deslocação segura, e portanto é assim, compreende-se, Lisboa tem e vai começar agora a época alta, mobiliza muitas pessoas, nós temos determinado, e temos isso aqui a nível de estrutura, a época alta a partir de maio, e E começam a este ver ano vai aqui. ser fortíssimo, por causa da guerra do Iraque. Pois, Do Irão. Do Irão, desculpa. pois, O pessoal da Europa já não vai passear lá para Pois. fora, vem tudo aqui para Portugal. exato, e nós temos essa E experiência. Espanha. Por acaso eu ali no Open Space começo a ouvir as colegas falar das viagens, que infelizmente não acontecem, obviamente, e eu penso, isto vai ficar tudo mais concentrado sim. Infelizmente, aqui. pronto, também nós vamos muito, infelizmente o nosso setor vai muito ao sabor do que a comunicação social transmite, e é uma verdade pura e dura, é duro, mas é o que é. Porque neste momento, ainda ontem falei, que, por exemplo, com a comercial da Emirates, e ela diz que os voos estão a operar e está tudo ok. Sim, mas a confiança não- está abalada. Certo, mas as rotas estão abertas, está tudo aberto. Ou seja, está tudo bem, só que passa-se que está tudo mal, não é? Certo, E infelizmente, pronto, é o que é. Sim, a nível da comunicação social. Mas acredito que sim, Portugal vai ser um destino para 2026 bom para quem... Completamente. Sim. Vai ser um boom. Este E ano temos fala este mar disto. maravilhoso, peixe Sim, fresco, sim. fantástico, Portugal está super não é? bem posicionado, temos coisas muito boas. E lá está. Neste setor, então, o turismo é o que mobiliza. E, mais uma vez, nós, tendo aqui a parte mais executiva, é o cliente estrangeiro que paga uma viagem que é o dobro do X para poder ir num carro. Normalmente quem paga mais são os americanos. Esse pessoal é que só usa o Uber Black para cima. É o maior. Bolt, se cá mais... Não, os Bolt não Reino usa sequer, Unido, eles não é? têm, Reino eles não Unido têm. é mais Bolt, não é? Não é Tenho isso, ideia porque o disso. americano tem dinheiro e prefere andar de Sim, Uber. se anda sempre do Uber, Andar sim. sempre largo, com espaço. Sim, nestes carros, pronto, Então, isso aí, espaço há. E aqui é barato, a verdade é essa. A tarifa é extremamente barata. Não, para Mas eles para não é eles isto é nada. super barato. Para nós é que pronto. Nem para nada. Prontos. Ainda nós estivemos aqui a ver e às vezes faço essa comparação. A viagem daqui até ao aeroporto, daqui da nossa loja até ao aeroporto, é uma diferença, mais do dobro, sem dúvida, mais do dobro, entre um X e um Black. Black, mas conforto é só mais 5 euros. Sim, o conforto, aliás, é uma coisa que eles dizem muito. A diferença do X para o conforto está, às vezes, é irrisória. É ridículo. E É a qualidade ridículo. é brutalmente A qualidade maior. é brutal. E lá está, há exigência por parte do motorista para fazer o conforto. Sim. E Porque a não... maioria dos motoristas de conforto são os de Black. A verdade é essa. Exatamente. Sim. 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 Quando não há ali intermédio, vai Sim. na própria Uber, calculo que prefere dar um Black. Se tiver um carro de conforto e um Black parado, vai o Black. Claro. Para dar uma melhor experiência ao Sim, para dar a cliente. melhor experiência. Eles também querem isso, não é? Querem... Aliás, por alguma razão, e por acaso, uso muito mais a Uber. enquanto cliente uso mais a Uber. Mas sei que a Bolt tem... lá está, a Bolt tem valores mais baixos. Mas não Epá, mas é conseguimos muito apanhar. muito confusa a Bolt. Pois sei. A Tem gente usou 10 agora... mil categorias e com gatos e com cães e periquitos. Aquilo é assustador, Ah, é Uber também realmente. E premium, e elétrico, e pet. E- Ai, A Uber também Jesus, tem. aquilo era uma lista
confortosíssima e tudo acaba. Ok, vai o conforto da Uber, pronto. Por isso, quem nos ouve, quem é da Bolt, por favor, alterem isso, que isso é uma grande confusão. Simplifiquem, por favor. Exato. Mas depois lá está, a viagem é mais barata. O motorista também não quer fazer a viagem mais barata, óbvio, vai sempre preferir trabalhar com Uber. Sempre. E portanto vai estar mais na Uber. Eu quando chamo, se calhar tenho mais disponibilidade porque tenho mais gente a trabalhar na Uber do que na Bolt. Não vou estar tanto tempo à espera. Depois isto é sempre a roda de rato, não é? Isto uma coisa leva à outra. É a experiência do consumidor. É a experiência do consumidor e por acaso não tenho esse contraste e é engraçado quando às vezes apanho motoristas já assim, agora eu meto conversa com todos, agora quando apanho um Uber meto conversa com todos para tentar perceber e às vezes tenho apanhado pessoas que já estão há muito tempo e eles também me falam de como é que era antes e pronto, e que não havia tanta gente de fora, as diferenças, o quão pouco se ganha, que antes é que era, antes é que se ganhava muito, eu não tenho isso. Eu acho que está tudo igual. Também uma não percepção concordo, errada. não. Mas lá está, nós Acho não uma trabalhamos. percepção errada. É errado. Então, mas eles são os motoristas. Quem somos nós na fila do pão? Sim, Eles mas que estão temos a não noção é? dos custos, né? Percebes? Sim, Mudam. aqui a questão dos custos. Aliás, há muita coisa que não se sabe da parte da TVD. O motorista não tem ideia do que há de custos deste lado. Não tem mínima ideia. Não tem, Então carros a gasóleo, corre. não tem mínima ideia. É 200, 300 euros por mês só para manutenção, mais 50 ou 100 para pneus, mais o gasóleo que é uma exorbitância. Não há noção. O seguro, O seguro é caríssimo, seja lá qual carro for, é caríssimo. o seguro foi o meu maior contraste. Não... É bonito enquanto corre tudo bem. Quando as coisas Sim. correm mal, que é fácil haver o risco da atividade, é onde se perde dinheiro. Sim. Dinheiro e tempo, os seguros é uma dor de cabeça. Fogo. É. Não para mim. Principalmente para a Carolina. Não, aqui tem sido desafiante. Aliás, lá está, se calhar foi aquilo onde eu senti que tinha que ganhar mais conhecimento quando entrei aqui para esta função. A part-time já és mediador de seguros. A part-time sou mediadora de seguros, já tenho aqui 2 profissões, não quer dizer nada, mas atenção. Mas foi porque, ou seja, a nível de acidentes, eu acho que as seguradoras, e eu percebo o porquê de não quererem ter seguros TVD, porque obviamente o carro anda mais tempo na rua, há Claro, maior risco de sinistralidade, é o que é, mas pronto, claro. Não é? Mas, ou seja, isto de debater do quão bem tem que estar preenchida a declaração amigável, já lhe digo, vocês liguem-me. E felizmente, que é uma coisa muito boa nos Teslas, e eu acho que depois acaba por compensar muito o preço, a questão das filmagens. Sim. Graças... É que não verdade. têm a noção de o que é que Já é... resolveu muitos. Muitos. Porque depois é sempre a palavra de um filmado? contra o outro. Está filmado. Acabou. Se está filmado, está filmado. E já tivemos situações, e temos uma aqui bastante grave, desde dezembro, de manhã de 25 de dezembro. Isto acontece a qualquer dia, a qualquer hora, ninguém escolhe dias preferidos. Em que realmente é crítico. E para além disso, o outro indicou que havia uma testemunha que tinha visto o nosso a passar com no sinal, no vermelho, enquanto que o outro tinha passado no verde. E é um cruzamento em que os semáforos estão em lados opostos na perpendicular. A pessoa para ver... é impossível. É humanamente impossível. Ou seja, Ele ultrapassou o outro e passou o vermelho. Exatamente. O que nos valeu foi a filmagem. Que A desmentiu. filmagem é que deu Exatamente, mas ou seja, se não fosse isso, e portanto lá está o valor do Tesla, para além de toda a parte do cliente, acaba por nesta questão dos acidentes também ser bastante benéfico para um motorista, e no caso para nós que estamos a gerir uma frota, para resolver a situação, porque lá está, no momento do preenchimento da declaração amigável, o que contava era o quão bem descrito estava o desenho e o acidente, e ou seja, a probabilidade de depois aquilo ser bem interpretado Pouquíssimo. é pouquíssimo. Ainda agora tivemos uma situação de que não nos querem aprovar o arranjo de um vidro porque o carro tinha lá moças, mas as moças já eram anteriores, mas a interpretação é que a moça foi feita no momento da quebra do vidro. Ou seja, depois há... Sim, os seguradores estão sempre a esquivar-se. Faz parte do jogo, não é? E tem que saber jogar o jogo, não é? Mas lá está, para quem está depois neste lado, vai aprendendo, não é? Vai aprendendo, já sei que na aprendendo. próxima o que é que tem que ser feito e de como é que eu devo auxiliar o motorista, que é extremamente importante, para ele fazer as coisas logo ali naquele momento que é de extremo stress, como é que há de ser guiado para que as coisas depois tenham a melhor resolução possível. Mas... Por isso é que a gente deixou de ter seguro contra todos. Não compensa.
Quando precisas Pois, eu já- deles, eu já eles não apanhei, descartam-se. eu já não Descartam apanhei. sempre. Não compensa. Já não compensa. apanhei isso. Mas, e já fomos questionados por... Agora têm-me questionado bastante se temos seguro contra todos. E pronto, eu nem apanhei essa altura em que tínhamos. Mesmo Mas... freestyler. é que... Foi um jogo que tentámos perceber de risco versus rentabilidade e efetivamente um sinistro muito grande ocorre X em X tempo, por isso. E vai compensar Sim. este ganho, Sim, sim. se houver. E depois lá está, isto é um debate sempre entre seguradoras, opinião de um, opinião do outro, e pronto, lá está. O seguro contra todos salvaguardava se efetivamente tivesse o efeito prático para que serve. Mas não, e depois estamos de mãos e pés atados, portanto vai dar, no fim, dar ao mesmo, é porque o custo é extremamente acrescido. Resumidamente, se um motorista quisesse entrar agora neste mundo, o que é que ele estava à espera? Ia ser fácil, ia ser difícil? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Já me perguntaram muito, engraçado que até familiares me perguntam, olha, como é que é? Ninguém tem muita noção como é que se funciona. A nível de documentação é fácil, a pessoa tem que tirar um curso e eu já soube pelos motoristas que agora têm feito as renovações que, efetivamente, o que são feitos nas escolas de condução é de fácil acesso, portanto a pessoa consegue. A nível de custos, os custos acho que não são muito acrescidos, não ultrapassam os 150 euros para a pessoa ter aqui a questão da TVDE e ter o averbamento do grupo na carta de condução. Portanto, a nível burocrático, as escolas prestam bastante auxílio e há umas que até prestam depois toda aqui a questão da comunicação com o IMT, portanto a pessoa nem precisa de fazer mais nada, paga logo pelo serviço completo e tem. No dia em que consegue tirar a carta, é emitida uma guia antes de efetivamente ter o cartão. A pessoa consegue chegar aqui no próprio dia com essa guia. E depois é só fazer o preenchimento, os seus logins, um registro nas plataformas, neste caso Uber e Bolt, consegue fazer o login logo, independentemente de ter um parceiro ou não, e depois procurar um parceiro. E efetivamente existem duas modalidades, ou usa o carro próprio, que tem que ter uma série de requisitos, ou usa um carro do parceiro. Neste caso, nós tendo aqui carros disponíveis, a pessoa entrando em contacto comigo, isto de uma forma muito prática, a dizer que procurava aqui um veículo, consegue vir aqui no próprio dia, eu valido a documentação e a pessoa entra. O que é que, para mim, é sempre importante perceber? O quanto é que a pessoa está disposta a trabalhar. Se a pessoa vai fazer um part-time, não lhe vai compensar ir num elétrico. Isso eu digo logo, porque assim, só o trabalho que eu tenho administrativo de colocar uma pessoa para depois estar uma semana e ir-se embora, tudo bem, tenho o carro ocupado uma semana, mas não me faz sentido e vou enganar a pessoa. Então eu vou logo aconselhando consoante aquilo que a pessoa procura. Part-time tem que trabalhar com parceiros que têm carros 24 horas. Ou à comissão. Ou à comissão. É isso Tirando que faz isso sentido. não compensa. É isso que faz sentido. Portanto, depende de qual é aqui a estratégia que a pessoa está disposta a fazer. E eu já sei que, por Qual é a exemplo... rotina? Sim. Qual é a Que ela rotina? faz. Já sei que a nível de serviço executivo é preferencial ali o aeroporto. Portanto, se a pessoa estiver muito afastada, temos um motorista que está em Fátima, não tem um Passat, não tem um Tesla. E, portanto, aí foi um direcionamento que eu fiz. Ele reformado, procurou-nos pela primeira vez, já tinha feito o curso há muito tempo, nunca tinha entrado. Então eu fui direcionando e aconselhando dentro daquilo que os motoristas também me vão dizendo. Não me vale nada enganar a pessoa. Sim. Portanto, é algo que é fácil, é algo que inclusive para os jovens, eu acho que não sei aqui de não entrar para a TVDE, mas era algo que eu acho que sinceramente é uma profissão que é boa sim. de se fazer e que a pessoa consegue controlar os horários. Não é difícil. Sim. E se quiser ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Se quiser ganhar dinheiro, ganha dinheiro, consegue controlar, Tem consegue ir para liberdade. zonas. Tem que saber liberdade. ser... Se quiser ganhar dinheiro, não tem liberdade. Pois, Exatamente. sim, mas tem que ser rigoroso, não é? Sim, Porque tem, senão não tem que ser perde. rigoroso, exatamente. Tem que ir percebendo as estratégias. Lá está, se é aeroporto, é às X da manhã, que é quando começam a ver as partidas, as chegadas, etc. Mas eu não considero que seja difícil. Acho que aqui é Também uma acho que não. bolha e sempre que eu depois dou a conhecer as nossas condições, etc., é completamente desconhecido de como é que se funciona. Como é que é isto do aluguer à semana? Então, mas o que é que desconta? O que é que não desconta? Como é que é a via verde? Há pessoas que me perguntam, então, mas vocês é que pagam, ou no caso da combustão, vocês é que pagam o combustível? Não, nós não pagamos o combustível. Você, consoante use, até porque o carro fica para a pessoa. Só Sim, pode fazer o que pode quiser com o usar carro. a- Exatamente. Ela usa- Caso particular, Exatamente. usar para o uso pessoal. Sim.
Ou seja, é algo que eu acho que é extremamente fácil de se entrar. Acho que a pessoa tem que estar predisposta a trabalhar e a ser, de facto, um profissional responsável. No nosso carro, os nossos carros, e no caso da agência de viagens também temos isso, são utilizados para transferes. Portanto, é rigoroso que a pessoa seja, e já tivemos essa situação, Sim. que a pessoa seja levada do ponto A ao ponto B, porque vai ter ali um compromisso importante. A pessoa tem efetivamente que ser responsável, não pode estar nesta de eu giro o meu horário e ando aqui de um lado para o outro, quero estar mais perto da praia, vou mais para perto da praia. Assim, pode fazê-lo, mas corre o risco de depois não ter ali o rendimento que pretende. Mas acho que é uma profissão bastante boa e eu espero que realmente o setor tenha regras e comece a haver regulamentação que realmente dignifica a profissão, para depois também haver um retorno das pessoas de facto sentirem-se bem na TVDE, confortáveis, que os parceiros sejam honestos, portanto não haver aqui questões de enganos e que as regras que sejam aplicadas à TVDE sejam justas para lá está a servir o propósito que é aqui as deslocações seguras dentro das localidades. Obrigada, Carolina. Obrigado, Carolina. Obrigada eu. Foi muito bom receber-te aqui no nosso podcast. Muito obrigada.